Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho desse artigo aqui, né, que saiu no The Plant Journal, que tem o título Um mapa de alta resolução do transcriptoma de desenvolvimento de Arabidopsis thaliana, com base em perfis de RNA-seq. Esse daqui é um artigo que saiu em 2016, né, de pesquisadores russos. Vou falar um pouquinho sobre ele agora. Então, a Arabidopsis thaliana, né, ela é uma planta modelo de estudos, principalmente de pesquisas relacionadas à genética, né, por possuir um genoma não muito grande. Além disso, ela é fácil de se trabalhar, né, ela possui um ciclo de vida curto, uma alta produção de semente e também uma planta de pequeno porte. Então, a gente pode até ver aqui na imagem ao lado que ela deve ter aqui no máximo 40 centímetros, mais ou menos, de altura, né, e termina seu ciclo em cerca de 60 dias. E o genoma da Arabidopsis thaliana, né, ela foi o primeiro genoma de planta a ser sequenciado. Isso foi importante, pois lançou as bases para o Arabidopsis Information Resource, que é um banco de dados que integra as informações como funções do gene, fenótipos, mutantes e perfis de expressão. E o projeto também busca caracterizar a variação genética do genoma da planta. E, consequentemente, né, o genoma da Arabidopsis ela se tornou um genoma de referência de planta, e facilitando também as pesquisas, né, de outras plantas, inclusive aquelas que têm um interesse comercial. No entanto, o genoma da Arabidopsis está longe de ser totalmente anotado e caracterizado, principalmente no que diz respeito às funções gênicas. Né, apenas 9.500 genes, né, de 33 mil, né, preditos têm nomes de gene, né, não apenas um identificador, como o nome da pessoa que descobriu e tudo mais. E além disso, a grande maioria possui apenas anotações como processo celular, né, e não um processo mais específico ao qual o gene estaria relacionado. Então, alguns mapas de transcriptômicos detalhados, né, com base em dados de RNA-seq foram construídos para algumas espécies de animal modelo, como a Drosophila melanogaster, né, o camundongo, o rato, bem como os humanos. No entanto, no caso das plantas, apenas certos estágios de desenvolvimento ou órgãos ou condições foram bem caracterizados, né, e falta uma análise global do transcriptoma de alta resolução. Então esse trabalho ele tem como objetivo, né, detalhar mais esse mapa de transcritos de Arabidopsis, abordando de forma, né, mais abrangente. Então, para isso, uma única planta ela foi cultivada, né, para evitar cruzamentos. Além disso, utilizaram a semente de uma flor autopolinizada e também cultivaram até a maturidade e repetiram esse processo 3 vezes, né, para aumentar a homozigosidade. E o cultivo foi realizado todo em ambiente controlado, né, como temperatura, umidade, luz. E as amostras, né, em seguida, elas foram coletadas em RNA later. Então elas foram extraídas, né, usando um kit, né, próprio para a planta, um kit RNase. E após isso as bibliotecas de cDNA, né, da Illumina foram construídos com um kit também, né, que é da RNA. E o sequenciamento das bibliotecas foi realizado utilizando um Illumina HiSeq 2000. E depois disso eles também realizaram, né, o corte de sequência, o mapeamento e a determinação do nível de expressão. Então, né, no primeiro resultado aqui, para construir um mapa do transcriptoma, né, de alta resolução, 79 amostras foram coletadas, né, em 2 réplicas biológicas da Arabidopsis, com órgãos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, as amostras incluíram parte das raízes, folhas, órgãos florais, flores inteiras, sementes, caule, etc. A gente consegue ver aqui do lado, né, do gráfico. E eles chegaram a essa árvore de grupamento hierárquico, né, refletindo uma estrutura específica do órgão e da idade, né, como as diferentes séries de amostras organizadas em clados distintos. E as partes da planta que contêm, né, meristemas de vários tipos também ficaram agrupadas, assim como as partes verdes das plantas. E as amostras mais divergentes, né, então essas estão mais aqui embaixo, foram o pólen, né, maduro e os órgãos senescentes. Nessa figura 2, né, eles representaram as características gerais da expressão. Em A, foi avaliado o número de amostras em que cada gene foi expresso. Então, a maioria dos genes codificadores de proteína tendeu a ser expressa em todos, quase totalidade das amostras. A gente consegue ver aqui, né, o número de amostras no eixo X
em 79, que é o número máximo de amostras, teve um número grande de genes, né, absurdamente maior do que os outros. Cerca de 15.300 genes foram expressos em 65 ou mais amostras, que é o caso aqui, enquanto alguns genes foram expressos em poucas amostras, né, cerca de 4.900 genes de 1 a 15 amostras, nessa primeira parte aqui, mais ou menos de 1 a 13, 1 a 15, tem um número alto também, e menos genes foram expressos nessa parte do meio aqui do gráfico, né, que entre 15 e 65 mais ou menos, apenas 4.400 genes em todo esse gap aí. Também foi investigado se havia uma correlação entre o número de amostras em que o gene foi expresso e o nível de expressão. Então os níveis de expressão média e mediana, que são esses dois gráficos aqui embaixo de B, eles foram considerados, né, mais elevados para genes expressos de forma mais ampla, ou seja, aqueles expressos em mais amostras. Então a gente consegue ver, né, no eixo Y, que vai de 1 a 79, que é o número de amostras, você tem uma maior expressão, né, tanto no médio quanto no mediano, número de genes, né? E para o nível de expressão máximo e mínimo, os genes mais amplamente expressos também tiveram um nível de expressão maior, mas a tendência não foi tão preeminente para esses genes. Então a gente também tem nesse gráficozinho C, né, aqui de baixo, né, 4 gráficos com flor, raiz, anteras e semente, né? E esse score Z representa a diferença entre a contagem total de leitura de um gene, né, em uma amostra, e a contagem total média de leitura desse gene em todas as amostras normalizadas para o desvio padrão, né, das contagens totais de leitura do gene. Então essa avaliação ela permite uma comparação da distribuição dos níveis de expressão gênica em certas amostras, como uma distribuição média geral. Então, como conclusão, né, os autores eles criaram um mapa de transcriptoma de alta resolução de Arabidopsis com aquelas 79 amostras, com diferentes partes da planta, né, em estado de desenvolvimento. Os dados de expressão eles continham a maioria dos genes codificadores de proteínas, né, anotados, que foi cerca de 24.621 genes de 27.201. E foi notável que a adição de um conjunto de dados de expressão independente, né, derivado de plantas expostas ao estresse, não aumentou substancialmente o número de genes expressos. Que nesse trabalho que eles também pegaram algumas plantas e fizeram testes, né, expondo elas a alguns estresses, tanto mecânico quanto de temperatura também. E não teve diferença na expressão gênica dessas plantas estressadas com as plantas normais. Eles também determinaram, né, que o conjunto de genes mais expressos constitutivamente nas amostras foi enriquecido, né, em categorias relacionadas ao transporte de ácido nucleico e aos processos de membrana. E, notavelmente, né, todas as amostras elas mostraram a distribuição semelhante em nível de expressão gênica, com pequenas variações entre as amostras. Isso sublinha a relativa uniformidade, né, da expressão gênica global em toda a planta e sugere que a especialização funcional em diferentes órgãos e tecidos ela está associada a mudanças na expressão de relativamente poucos genes, né, já que a maioria não teve essa diferença. Então esse foi o artigo, espero que tenham gostado.